Hoje a gente vai mergulhar em um dos grimórios mais misteriosos e influentes de todos os tempos. É um texto do século XV que promete um poder que, olha, é quase inimaginável. Mas, claro, ele exige um preço espiritual altíssimo. Vamos desvendar juntos o fascinante livro de Abramelin. Imagina só, e se fosse possível ter autoridade total sobre o mundo invisível? Não é pedir favor, não é barganhar, é comandar. É uma promessa e tanto, né? E é exatamente essa a ideia central do que a gente vai explorar hoje. E olha, isso aqui não é roteiro de filme de fantasia, não. A gente está falando de um manuscrito real, escrito lá em 1458, que detalha um sistema completo para alcançar esse poder todo. É uma obra que vem fascinando e também assustando muita gente há mais de 500 anos. E quem é o nosso protagonista nessa história toda? O nome dele é Abraão de Worms, um erudito judeu que nasceu na Alemanha em 1362. E é importante dizer, ele não era um charlatão qualquer, sabe? Longe disso. Ele era um estudioso que dedicou a vida inteira a uma busca incansável pelo que ele chamava de a verdadeira sabedoria. Então, só para todo mundo ficar na mesma página, o livro de Abramelin é o que a gente chama de Grimório. Pensa nele como se fosse um manual de instruções avançado para operações mágicas, um guia para interagir com aquelas forças que, segundo o texto, comandam o mundo por trás das cortinas. E aqui tem um ponto que é fundamental para entender a cabeça do Abraão. Ele rodou o mundo e via por toda parte o que ele chamava de magia falsa. Sabe, pactos perigosos, superstição, truques baratos. O que ele buscava era uma outra parada completamente diferente. A magia sagrada. Um caminho que não se baseava em fazer acordos com demônios, mas sim em ter uma autoridade divina, vinda direto da Cabala, o misticismo judaico. E que busca, hein? A gente está falando de 10 anos, uma década inteira na estrada, movido por uma fé absurda. Ele estudou com rabinos, foi para Constantinopla, se enfiou nos desertos do Egito. Ele encontrou um monte de gente que se dizia mago, mas em todos eles via a mesma coisa: fracasso ou, pior ainda, pura enganação. Ele já estava quase jogando a toalha. Foi aí que, numa cidadezinha pequena no Egito chamada Arahashi, ele ouviu falar de um eremita que vivia isolado no deserto, um homem chamado Abramelin. Quando Abraão finalmente o encontrou, ele sentiu na hora: é aqui. A busca de uma década tinha enfim chegado ao fim. Ele tinha achado a fonte. E aqui vem a grande virada da história. O segredo de Abramelin não era nenhuma fórmula para invocar uma entidade externa. Nada disso. O segredo era um processo super intenso e pessoal para conseguir o que o livro chama de conhecimento e conversação do santo anjo guardião. Agora, para chegar nesse nível de contato, não era um ritualzinho de uma noite, não. Era um comprometimento total que durava 6 meses. Isso mesmo, 6 meses. Meio ano de retiro e purificação. 6 longas luas de dedicação que tinha que ser absoluta. E como funcionava essa operação? Basicamente, eram 3 etapas bem claras. Primeiro passo, um retiro total do mundo. Purificar o corpo, a mente, tudo. Segundo, uma rotina de orações diárias que ia ficando cada vez mais e mais intensa com o passar dos meses. E, finalmente, o grande prêmio: conseguir estabelecer uma comunicação direta com essa força divina pessoal. O próprio Abraão descreve como foi essa experiência. Ele diz que o anjo falou com ele com máxima bondade e afeição. Quer dizer, não era uma força assustadora, pelo contrário, era uma presença que não só mostrava o que era a verdadeira magia, como também ajudava, facilitava o caminho para que ele a conseguisse. E é aí que tudo muda. Com esse contato estabelecido, o jogo vira completamente. Acabou a negociação, acabaram os pactos. A partir desse momento, o mago não pede mais nada, ele comanda. A autoridade vem do divino, do anjo guardião. E os espíritos, bom, eles obedecem. Deixam de ser parceiros para virar subordinados. E a gente não está falando de comandar qualquer espírito, não. A escala do poder que o livro promete é absurda. O sistema de Abramelin diz que o mago ganha autoridade sobre toda a hierarquia infernal, incluindo os 4 chefões, Lúcifer, Leviatã, Satã e Belial, e seus 8 subpríncipes. Nomes que são, assim, a base da demonologia ocidental. Ok, então a pessoa conseguiu a autoridade divina. E agora?
É aí que entra o terceiro livro do Grimório, que é basicamente o manual prático da coisa toda. Ele detalha um arsenal de poderes, e a chave para acessar cada um deles está em uma série de quadrados mágicos de palavras, que são chamados de símbolos. E os poderes descritos são de outro mundo. Dá para dividir em algumas categorias, tipo a capacidade de mudar de forma, de se transformar, o controle sobre o ambiente físico. Imagina achar tesouros escondidos, abrir qualquer fechadura, até controlar o clima. E claro, o acesso a conhecimentos secretos, a coisas que ninguém mais sabe. E se a gente for pegar os exemplos mais famosos, a coisa fica ainda mais maluca. Ficar invisível, voar, curar doenças, obter quanto ouro e prata quiser, e essa aqui é de arrepiar, fazer um cadáver se levantar e realizar ações por 7 anos. Parece coisa de lenda, né? Mas tá tudo lá, descrito no livro. E o mais surpreendente é que Abraão afirma com todas as letras que ele mesmo usou esses poderes. Ele relata no livro que trabalhou para gente muito poderosa da época, o imperador Sigismundo, o Papa João XXIII. Ele diz que usou sua arte para libertar prisioneiros, para ajudar a vencer batalhas, basicamente para influenciar o curso da história europeia. E o legado desse livro é inegável. Séculos depois, ele se tornou um texto fundamental para a Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma das sociedades secretas mais influentes que já existiu. E mais tarde, o famoso ocultista Aleister Crowley pegou a Operação de Abramelin e fez dela a peça central do seu próprio sistema mágico. A influência foi gigantesca. Mas junto com todo esse poder, Abraão deixa um aviso muito, mas muito sério. Ele repete isso várias vezes. A mensagem é clara: essa magia, essa ciência sagrada, nunca, jamais deve ser vendida. É um dom divino, uma graça. Usar para ganhar dinheiro seria corromper totalmente o propósito dela. É para fugir disso como se foge de uma serpente. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, né? O livro de Abramelin descreve um método genuíno para alcançar um estado superior de consciência e poder? Ou será que é só o relato de uma jornada obsessiva, uma ilusão grandiosa e muito perigosa? A resposta, bom, talvez ela só exista para quem ousa de fato seguir esses passos.